vem amanhã, no dia seguinte. Então, períodos de transição são períodos bastante difíceis aí para ter o planejamento. Por outro lado, a gente nota que as famílias brasileiras, elas estão, de fato, cada vez mais entendendo o valor do planejamento patrimonial, entendendo o valor de você organizar o seu patrimônio em prol da forma como a família vai utilizar aquele patrimônio, em prol da sucessão daquele patrimônio, seja o patrimônio empresarial, imobiliário, seja patrimônio financeiro. Então, a gente nota tanto um aumento de demanda das famílias para poder se organizar melhor, né, e um aumento da complexidade desse planejamento. Se no passado o planejamento patrimonial de grande parte das famílias era pegar a carteira de imóveis e colocar numa pessoa jurídica, né? Hoje em dia é muito mais do que isso. Hoje em dia eu costumo dizer que as famílias elas são multinacionais, elas têm patrimônio em diferentes países, elas têm membros em diferentes países, né? Elas vão morar no exterior, voltam para o Brasil, então a complexidade é muito maior. E acho que se a gente puder olhar um pouco o que está acontecendo para depois, né, cada um dos palestrantes entrar um pouquinho mais a detalhe. Este ano é um ano muito importante pela entrada em vigor do novo sistema de tributação de lucro do exterior. Não é correto dizer que a gente não tinha uma regra de tributação de lucro do exterior. A gente tinha. A gente tinha uma tributação com base no regime de caixa e com base no imposto, né, no IRPF, tabela progressiva, 27,5. Era essa a regra que a gente tinha, e para determinadas situações tinha-se a regra remetida aí para o ganho de capital. Tanto é que o ganho de capital no exterior ele era muito mais amplo do que o ganho de capital local. Né? O ganho de capital local é o ganho de capital na alienação. No exterior, até 31 de dezembro do ano passado, era alienação, era rendimentos na liquidação, né, ou resgate de aplicações financeiras, e eram também as variações cambiais. Então, ou seja, eu tinha já um regime. O que entrou em vigor foi um regime que, primeiro, unificou para praticamente todas as situações o imposto de renda a 15%, né? Ao invés de eu ficar olhando se é IRPF, tabela progressiva ou ganho de capital, praticamente tudo foi para dentro do IR de 15%, o IR exterior, né? O que ficou de fora foi a variação cambial, que continuou no IR de ganho de capital, né? E também ele criou uma sistemática na qual eu tendo uma empresa fora do Brasil, essa empresa não mais me serve para postergar eternamente a tributação, porque a questão da tributação com base no regime de caixa só foi mantida para as aplicações financeiras diretas, né? E isso muda bastante a configuração aí dos investimentos das famílias, porque se eu tenho investimentos que têm uma valorização importante sem disponibilizar recursos necessariamente ao longo dos anos, eu vou estar pagando imposto sobre essa valorização sem que eu tenha o dinheiro para pagar esse imposto, né? Então, eu vou estar tendo que descapitalizar para poder pagar imposto. Então, essa questão foi algo que, ao longo do primeiro trimestre do ano, os 2 primeiros trimestres do ano, a gente discutiu muito. Por quê? Porque na declaração de imposto de renda deste ano, eu já tinha que falar para a Receita Federal se essa tributação que eu iria manter, se a tributação do lucro do exterior que eu iria escolher era uma tributação regra geral, né, de tributar a valorização em 31 de dezembro de cada ano, mesmo independente da realização econômica, ou se eu ficaria com aplicações financeiras diretamente em nome da pessoa física ou na pessoa física por meio da transparência fiscal. Então, acho que foi um ponto aí
E a partir, e fora isso, a gente teve também a oportunidade de valorizar, de atualizar o patrimônio do exterior com pagamento de 8%, que acabou tendo uma relativa pouca adesão em relação ao que o governo queria, né? Então, justamente por quê? Porque a maior parte do recurso que está fora do Brasil é um recurso de longo prazo, é uma poupança de longo prazo das famílias. Então, muitas das famílias avaliaram que elas prefeririam pagar 15% na disponibilização do que pagar aí 8% de forma antecipada. Então, isso já teve um impacto. Além disso, a gente tem aí algumas discussões que estão na pendência, né? Uma das discussões que estão na pendência é se vai ou não vir uma tributação sobre dividendos. E, aliás, eu até comentei ontem na reunião que a gente teve na FGV que eu estou com mais medo da tributação mínima que o governo vem dizendo que vai exigir de quem tiver mais de R$ 1 milhão de rendimento ao ano, uma tributação mínima de 15%, que aí vai pegar lucros e dividendos, vai pegar rendimentos de aplicação financeira isenta, como o caso de como é o caso de fundo imobiliário, LCI, LCA, né, CRI, CRA. Então, e por quê? Porque se vier a legislação de tributação de dividendos, eles vão diminuir a tributação do IR corporativo. Claro, no lucro presumido, no Simples Nacional, isso vai ser um tremendo aumento de carga tributária de qualquer maneira, mas eu vou ter alguma compensação. Se entrarem com a tributação mínima de 15%, simplesmente vão ser 15% ou até 15% de aumento de carga tributária na veia, sem nenhum tipo de redução ou compensação. Acho que isso a gente vai ter que aguardar para ver o que vem, né? E a outra coisa que também os demais palestrantes vão entrar um pouco a detalhe, são as mudanças também do ITCMD. Bom, o ITCMD, se eu olhar a situação brasileira, tá? O Brasil é um dos países que cobram, que é considerado uma tributação extremamente baixa de sucessão. Uma tributação de 8%, eu não estou nem falando 4% de São Paulo e Paraná, já estou considerando os 8%, é considerado uma tributação baixa. Claro, tem países que a tributação chega a 50% ou até passa de 50%, né? E são países que, inclusive, acabam usando essa alta tributação na sucessão, inclusive como uma forma de didática, de dizer para os herdeiros que eles não podem contar só com os recursos dos patriarcas, que eles também têm que demonstrar, né, os seus méritos e não só esperar o dinheiro que venha aí da sucessão. Então, o Brasil é considerado uma tributação relativamente baixa, né? A gente vai dizer que qualquer centavo que a gente paga de imposto, se a gente fala com os nossos clientes, eles ficam furiosos de pagar qualquer centavo de imposto, porque o governo gasta mal, né? Porque o governo acaba tendo aí uma atuação, a gente tem no Brasil uma baixa retributividade. E quando você tem uma baixa retributividade, uma baixa retribuição pelo imposto que você paga, qualquer centavo que a pessoa paga é um centavo que a pessoa sente que está desperdiçando, né? Então, esse é o problema. E aí, na discussão do ITCMD, a gente precisa lembrar que a emenda constitucional 132 trouxe a previsão expressa de progressividade do ITCMD, que já tinha sido reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, mas a emenda constitucional 132 deixou isso claro na própria Constituição, né? O Supremo, só para relembrar, falou que, pela natureza da tributação patrimonial, é um tipo de tributo que, sim, tem a natureza de ter que olhar a capacidade contributiva de cada um. E, portanto, que os estados que já faziam a cobrança progressiva faziam bem, porque seria uma cobrança em linha com os princípios constitucionais. Agora, com a emenda constitucional 132, acabou
essa questão, né? E também trazer agora a emenda constitucional também trouxe aí a questão da tributação dos investimentos no exterior, né? Da sucessão dos investimentos no exterior pelo ITCMD. E o Supremo Tribunal Federal tinha considerado inconstitucional a cobrança enquanto não houvesse lei complementar. E a emenda constitucional veio dizer assim: olha, enquanto não houver lei complementar, né, os estados podem ir cobrando com base em lei ordinária, até que venha a lei complementar. Claro, agora tem uma coisa importante: essa previsão da emenda constitucional não tem o condão de constitucionalizar lei que era inconstitucional. A gente teve o julgamento do PIS/COFINS da Lei 9718, em que isso o Supremo deixou muito claro, que emenda constitucional posterior não constitucionaliza, né, lei inconstitucional anterior. Então, isso, apesar de ter tido a emenda constitucional, né, precisa-se de uma lei complementar. E aí está se aproveitando o PLP 68 e 108 para colocar pontos aí de ITCMD, né? E pontos de ITCMD que vão impactar é, bastante a questão aí do planejamento sucessório. Essa questão, essa discussão que se está colocando de considerar a distribuição desproporcional de lucro não justificada economicamente como doação, né? Que para mim não faz sentido, porque é uma natureza diferente da natureza de doação, mas é uma previsão da lei societária, né? Da lei do Código Civil, aliás, né? Mas para as limitadas. É, e outros pontos aí que vão ser muito importantes aí para se planejar. Hoje, por exemplo, eu considero que é importante eu deixar uma parte do recurso disponível para os meus herdeiros aí por PGBL, VGBL. Pode ser que no futuro isso venha a ser tributado pelo ITCMD, né? Vários estados já colocaram previsões legais, e o Supremo está para julgar esse tema, mas se vier por lei complementar novamente, aí muda completamente a figura em relação ao que o Supremo vai julgar, né? O Supremo vai julgar um ambiente em que eu não tenho lei complementar dispondo desse tema. Então, vamos ver. Acho que tem muita coisa, né? E o próprio, só para terminar aqui, nesse meu último minutinho aqui, lembrar também que a própria reforma tributária do consumo vai impactar a organização empresarial das famílias, né? Famílias que têm empresas que atuam na locação de imóveis, na compra e venda de imóveis, né? Vão passar a ter uma carga tributária mais alta, assim como os negócios que essas famílias têm, sejam prestação de serviços, indústrias e tudo mais, isso tudo está tendo que ser revisto aí, não só o equilíbrio do ponto de vista de preço e imposto que eu vou pagar, como também a gestão do fluxo de caixa desses negócios familiares, que vai ser impactado aí também pela entrada em vigor de IBS e CBS, e com alíquotas aí que podem. Tem economistas que falam que a alíquota de IBS e CBS pode ultrapassar o patamar de 30% em 2033, quando a gente vai ter efetivamente definição final de alíquota. Então, esse é um apanhado geral para daí os meus colegas aqui de painel poderem entrar nos aspectos aí mais específicos aí desse mar de coisas que a gente tem que considerar no planejamento patrimonial. Então, agradeço aí a atenção e fico à disposição depois para eventuais debates. Obrigada. Ana, muito obrigada. É sempre uma aula te ouvir, né? E eu acho que foi um excelente resumo aí, né? Começando desde a mudança relevante que a gente teve no fim do ano passado, né? Que começou a impactar esse ano, especialmente, né? Em relação à tributação das offshores, a surpresa que veio do ITCMD no PLP 108, né? Porque
Na reforma tributária, na emenda constitucional em 32, nós já tínhamos a expectativa, né? Nós já tínhamos conhecimento em relação à progressividade do ITCMD e à tributação de doações e sucessão no exterior, mas o PLP 108 veio aí com uma série de surpresas em relação ao ITCMD, especialmente em relação à distribuição desproporcional de lucros e outras operações entre partes relacionadas, né? Então, e quando a gente fala de planejamento patrimonial nesse momento, e é onde o estudo se torna ainda mais importante, né? Eu acho que a gente sai, talvez, nunca foram caixinhas, né? Sempre foi muito tailor-made, mas talvez alguns padrões que a gente tinha e alguns conceitos em determinados setores, seja no agro, no imobiliário, em relação a prós e contras da tributação na PJ, na pessoa física, isso tudo muda, né? Então, tem que ser reestudado tudo e analisado realmente caso a caso, e num momento bastante sensível que muitas coisas ainda sem uma certeza, por exemplo, de carga e de alíquota e tudo mais, né? Então, é, muita coisa pela frente. Eu vou passar aqui para o Alessandro Amadeu. Alessandro, é, você não me conhece, mas eu te acompanho muito. Eu sempre brinco, né? Nós aqui parece que a gente que está aqui, né, aprendendo com vocês, vocês não nos conhecem, mas a gente conhece vocês e segue mais do que qualquer outro famoso por aí. E ficamos acompanhando as discussões. Mas é um prazer ter aqui você conosco. O Alessandro, ele é fundador, né, Alessandro, da área de Wealth no Matos Filho. Então, ele é sócio do Matos Filho, membro do American College of Trust and State Counsel, diretor do STEP Brasil, ITEP, e tem aí uma vasta experiência em planejamento patrimonial sucessório. Estamos ansiosos para te ouvir, Alessandro. Bom, antes de mais nada, muito obrigado, Carla, pelo convite, Halley. Acho que é sempre uma boa oportunidade, né, de discutir esses temas que são tão interessantes nesse momento tão complexo do planejamento patrimonial. Mas mais do que isso, é um prazer aqui estar entre amigos discutindo esse tema. Então, estamos aqui, Ana, o Alê, Ana Carol, a Bruna, a gente, enfim, sempre tendo a oportunidade de discutir. Então, é sempre um prazer estarmos todos aqui reunidos para discutir esse tema. Sempre muito difícil falar depois da Ana. A Ana trouxe aqui um sumário sempre perfeito e profundo ao mesmo tempo, mas eu quero trazer alguns pontos aqui que eu também acho importantes. Acho que, como a Ana bem colocou, nós estamos passando por um momento muito diferente, né? Eu considero que a gente está vivendo um divisor de água quando a gente fala em planejamento patrimonial. Acho que mais do que alcançar as necessidades das famílias, e que sempre são complexas, porque cada família tem a sua característica, o seu arquétipo, a sua realidade, a necessidade de acomodar jurisdições diferentes, né, membros das famílias vivendo em jurisdições diferentes, uma necessidade de comparação entre as regras aplicáveis nessas jurisdições diferentes, com o viés empreendedor brasileiro e toda a dificuldade do empreendedorismo brasileiro, a gente agrega agora um cenário que eu não vou nem chamar de oneração de carga tributária, porque acho que isso é óbvio, mas muito mais um cenário de indefinição, né? Então, diante da indefinição que a gente tem, especialmente quando a gente olha para as estruturas mais típicas de planejamento, e como a Ana colocou aqui, quando a gente, o Halley também falou isso no começo, né? Quando a gente fala, ou resume a questão do planejamento patrimonial, a organização em sociedades do tipo holding, pensando em governança, a gente sequer nesse momento consegue dimensionar os efeitos de uma estrutura como essa. Quer seja porque a gente tem uma indefinição quando a gente fala da tributação corporativa e do contexto da reforma tributária, uma possível oneração de dividendos, quer seja porque a gente não consegue sequer dimensionar qual é o efeito de CBS e IBS dentro de uma holding que detém atividade imobiliária ou que em alguma medida desenvolva atividade imobiliária, falando tanto na perspectiva de locação quanto de venda. Então é um momento que a gente é frustrante, porque a gente não consegue dimensionar. A única certeza que a gente tem é que haverá uma oneração. E na perspectiva de falar em oneração, acho que
mais do que a questão tributária, né, o drive do planejamento sempre foi a preocupação com a geração do legado, a manutenção e preservação de todos os aspectos familiares, inclusive patrimoniais, a gente já sabe que vai ter um aumento significativo de carga tributária, mas mais do que isso, né, eu tenho percebido, e acho que todos nós aqui, uma mensagem muito clara de tributação da alta renda. Acho que não temos dúvida do que nós temos visto aí, desde sempre se fala nisso, mas especialmente nos últimos 2 anos, e o ano passado, culminando aí com todas as discussões que aconteceram de maio a dezembro, e com a alteração, né? Então, acho que quando a gente fala da tributação dos fundos exclusivos, por exemplo, que era um mecanismo que permitia um diferimento tributário, assim como os investimentos por meio de estruturas offshore, que também permitiam diferimento tributário, não estamos falando de redução de carga tributária, mas meramente de diferimento, essas oportunidades foram fechadas. E especificamente quando a gente fala dos fundos de investimento, né, com uma clara mensagem da necessidade de arrecadação, uma tributação inclusive de característica retroativa, né? Então, a hora que o governo, enfim, oferece um desconto para o pagamento retroativo, e eu particularmente, né, tenho bastante resistência a essa tributação retroativa ou antecipação desses rendimentos acruados nessas estruturas de fundo, foi fechada uma porta ali, e mais, em perspectiva tributária, mas mais do que isso, simultaneamente veio uma tributação das atividades, né, das entidades offshore e uma presunção de distribuição de lucros para cada encerramento do exercício, quando eu falo não só das sociedades existentes no exterior, mas de quaisquer bens e direitos detidos no exterior e que estejam sob controle de uma entidade. Então, claramente existe aqui uma mensagem em relação a isso. E acho que muito embora, né, tenhamos aqui a possibilidade de discutir investimentos de pessoa física, as reorganizações que foram feitas até dezembro do ano passado, no sentido de permitir uma alocação dos recursos entre estruturas de fundo, estruturas de PIC ou até outras estruturas, as estruturas fiduciárias, que são muito utilizadas e necessárias para determinadas questões, acho que temos que, né, acho que reconhecer, acho que se houve algo bom nessa legislação, o benefício veio pelos conceitos esclarecidos em relação à utilização das estruturas fiduciárias, né, à medida em que o que nós costumamos ver no direito internacional foi preservado conceitualmente falando no direito brasileiro, né? Então, aquelas dúvidas que existiam no sentido de que quais seriam os eventos tributários aplicáveis a essas estruturas no momento das disponibilizações, do falecimento e sequer né, uma dúvida que existe em relação a qual tributo incidiria se a gente está falando de tributação sobre a renda ou se a gente está falando de tributação em função de causa-mortes, acho que isso foi esclarecido e, na minha visão, é a única benesse em termos de sistema jurídico no que diz respeito a esses esclarecimentos que seguramente precisam ser aperfeiçoados e discutidos em matéria tributária. A minha grande frustração profissional é que a gente vê que todos esses argumentos hoje foram resumidos meramente à questão tributária e o objetivo arrecadatório. Então, quando a gente tem na discussão de uma reforma que tem por objetivo tratar da tributação de bens e serviços, a tributação do consumo, se fala né, desde o imposto do pecado, a gente vê aqui, sob o pretexto de que isso representa uma tributação de competência dos estados, uma oneração com a instituição do princípio de progressividade, mas mais do que isso, com uma definição aqui, né, quando eu falo em progressividade, da necessidade de se considerar os montantes sujeitos à transmissão patrimonial por sucessão ou por doação, com valores e premissas, né, diferentes que significam um aumento e uma oneração sobre o patrimônio, mas, como a Ana também colocou, mais do que isso, aquela janela de não incidência meramente por ausência regulamentar, em função da necessidade de uma lei complementar, ser suprimida por uma emenda constitucional que tira isso. E mais, né, do que esse ponto até, a partir do momento em que supostamente essa emenda constitucional
traria a possibilidade dos estados passarem a efetuar a cobrança sobre o patrimônio existente no exterior, hipótese regulamentada só na hipótese de falecimento do não residente. A gente tem a necessidade ainda de adequação das leis dos estados para contemplarem essa possibilidade. Isso lá em dezembro. Então, né, quando a gente olha para o âmbito da reforma ainda aprovada em dezembro, o que a gente tinha? Progressividade, princípio a ser observado, e aí, né, discutido aqui o conceito de progressividade já adotado por alguns estados. A gente tem a necessidade de tributação sobre os bens existentes no exterior para essa hipótese que eu descrevi, e tinha lá uma tributação no âmbito ainda dos estados sobre o patrimônio, né, do que diz respeito a aeronaves, embarcações, e uma discussão ali sobre o critério de apuração para fins da apuração do ITBI. E aí, enfim, paramos ali nesse contexto, vamos observar e ver as regulamentações. Quando se começa a discutir a regulamentação, o que a gente tem? A gente tem ali um projeto com uma série de iniciativas que, mais do que regulamentar estas hipóteses de incidência com as necessidades específicas que elas têm e que ainda estariam sujeitas, né, à adaptação das leis dos estados, a gente começa a ver uma série de discussões que voltamos à mesma matriz. Qual é a matriz? Aumento de carga tributária. O que se pretende? Se pretende uma oneração em que se discute a base e se busca uma base maior do que a base que existe. E até com situações muito claras ali de desproporcionalidade, de eventos societários que passam a gerar ou passam a ser reconhecidos como mecanismos adotados exclusivamente com a intenção de reduzir a carga tributária ou afastar a incidência do imposto. O que me gera muita preocupação, porque a gente perde o princípio aqui de boa-fé nessas relações e até um princípio de que, né, o ente tributante deveria olhar para essa substância, assumindo a veracidade e a boa-fé dos atos que são praticados. Então, isso me gera muita preocupação. E como a Ana colocou, né, o que nós temos visto agora? A gente está no momento em que os projetos estão caminhando, a gente começa efetivamente, né, a discutir as aprovações, passou pelo Senado, então a gente vai ter muito provavelmente a conclusão disso, e aí a gente começa a receber essas mensagens claras em termos de política econômica, que o que se pretende, até num contexto de adaptação de princípios internacionais, de posicionamento de OCDE, e temos que lembrar que a gente está discutindo isso desde 2014, da época de Herct, que voltou agora exclusivamente para políticos, né, poderem aderir a esse movimento e as possibilidades que não existiam nas oportunidades anteriores. O que a gente costuma, né, começa a ver? Uma mensagem clara, e é isso o pretexto do Pilar 2, de que haverá, ou que o governo tem a intenção de criar uma tributação mínima que a gente não sabe o que vai ser e no que consiste, né? Então, como a Ana muito bem colocou aqui, isso gera uma aflição e uma insegurança muito grandes, porque quando se fala em tributação mínima, com uma indefinição de alíquota, com uma indefinição de base, o que se busca é uma tributação a qualquer custo. E o efeito disso é uma exportação de capital produtivo brasileiro que passa a ser desenvolvido no exterior. Imagino que todos aqui tenham percebido aí ao longo dos últimos anos um aumento muito significativo daqueles contribuintes residentes fiscais no Brasil que puderam sair e que fizeram seus planejamentos de mudança de domicílio fiscal para tentar encontrar uma equação mais eficiente. E pelo menos na minha experiência profissional com os clientes que eu atendo, a maioria deles empreendedores que, né, sempre tiveram aqui envolvidos com o desenvolvimento econômico brasileiro e que passam, né, na condição de não residentes, inclusive não só administrar os empreendimentos que tem no Brasil, mas como, inclusive, empreender no exterior, o que, em termos de política econômica, me parece ser o pior cenário possível, né? Uma exportação de capital produtivo e de desenvolvimento econômico que passa a acontecer no exterior, meramente por conta de um desbalanceamento entre política de arrecadação, custo-benefício, que obviamente a gente não tem nem o que falar aqui em termos de, né,
contrapartida pelo tributo arrecadado e esse arrepio que a Ana também colocou, que todos os clientes sentem, né? E aí a gente tem, então, esse contexto de tributação mínima, um projeto efetivo, né, discutido agora em setembro, que fala da tributação das aplicações financeiras e que a hora que a gente começa a ver sempre que no fim do dia essa carga tributária recai sobre o capital produtivo ou sobre o investidor do capital produtivo. Neste ambiente todo, tendo, né, como premissa que o planejamento tributário busca eficiência e preservação, nós estamos de mãos atadas. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de absoluta indefinição. E acho que a gente tem aqui uma mudança de mindset muito necessário, porque a economia tributária lícita em termos de oportunidades de identificação das estruturas que podem ser adotadas preservando substância econômica, passam necessariamente a ser desenvolvidas quase que com a premissa exclusiva e específica de preservação e governança, né? Então, estruturas que venham a ser adotadas não só no Brasil quanto no exterior, deixam de ter qualquer ganho de eficiência e passam a ser adotadas exclusivamente para assegurar uma melhor gestão destas estruturas e dos patrimônios detidos por essas estruturas. E quando a gente olha para a perspectiva de quem é residente fiscal no Brasil e nacional brasileiro, a gente tem que lembrar que nós temos uma sucessão, uma regra de sucessão obrigatória e forçada, que tem que ser observada, que garante direitos e que também está sob discussão pela proposta que está sendo discutida de alteração do Código Civil. Então, é um momento que a gente não consegue vislumbrar o potencial de eficiência em matéria tributária, a gente não consegue assegurar que as estruturas que vão ser adotadas e implementadas serão eficientes do ponto de vista de governança e terão funcionalidade sucessória, porque a gente sequer sabe como é que vai ficar a flexibilidade que a própria alteração e a reforma do Código Civil vai trazer e que vai impactar. Qual é a única certeza que a gente tem nesse momento? Que haverá um aumento efetivo de ITCMD e que, à medida em que os clientes, né, e os contribuintes queiram garantir essa eficiência de TCMD, algumas medidas de transferência de patrimônio são necessárias, porque essa janela vai ser fechada e uma porta não vai ser aberta para que isso seja minimizado ou regulado. Então, acho que a gente está vivendo seguramente um ambiente controverso, instável e com uma mensagem clara: haverá um aumento significativo de carga tributária. Lembrando, né, falei aqui para vocês do aumento que a gente tem em relação aos pedidos, né, e aos processos de redomicílio, contribuintes brasileiros saindo do Brasil. Os últimos projetos que foram discutidos, especialmente quando a gente fala do imposto sobre grandes fortunas, ainda pendente de regulamentação, e discutidos no âmbito de todas aquelas propostas que pipocaram durante a pandemia, pela primeira vez, esses projetos passaram a falar numa tributação de nacionalidade e não mais de territorialidade. Então, não é a residência fiscal como critério para contribuição. Os projetos que foram apresentados, eles falavam em cidadania brasileira. Então, o brasileiro não residente ainda assim estaria sujeito, pela premissa brasileira, à contribuição e à tributação sobre a grande fortuna, a ser definida o que é a grande fortuna, lembrando que um dos últimos projetos falava lá, inclusive, muito parecido com o que se fala aqui em tributação mínima para ganhos, né, especulativos aqui, especulativo no sentido de não termos certeza, acima de 1 milhão, o projeto lá de grandes fortunas, o último acho que apresentado pela Luciana Genro, considerava como grande fortuna, montantes superiores a 2 milhões de reais, sem entrar no mérito ali do que a gente está falando. Era patrimônio superior a 2 milhões de reais, sem até uma previsão expressa para desconto de dívida, por exemplo, vinculada a um imóvel eventualmente adquirido. Então, acho que a gente está nesse momento de muita dificuldade. Acho que nós temos aí uma clara mensagem no sentido de oneração tributária a qualquer custo, e eu acho que a gente está num momento de pressão e de indefinição. Então, isso eu confesso que profissionalmente me deixa muito frustrado, e acho que nós vamos ter que fazer a curto prazo algumas escolhas
com o objetivo de garantir algum tipo de redução de carga tributária, especialmente nessa perspectiva de TCMD, que é o que a gente tem de concreto nesse momento, né? Acho que quando a gente tiver a conclusão aqui e a possibilidade de mensurar os efeitos da reforma tributária, especialmente quando a gente fala de IBS e CBS, lembrando que a gente tem uma fase de implementação e de transição que pode, inclusive, ser revista a depender dos efeitos dessa arrecadação, então essa instabilidade, na minha visão, tende a perdurar no tempo, a gente tem que mudar o mindset e trazer o nível do planejamento para aquilo que é eficiente dentro da realidade das famílias, com todas as complexidades que existem hoje, e contar que a gente tem aí uma boa discussão no que diz respeito à reforma do Código Civil, para poder garantir, no mínimo, uma flexibilidade, uma liberdade da organização patrimonial, não só com o drive tributário, e acho que daqui para frente o que a gente tiver de ganho tributário é um efeito reflexo destas organizações patrimoniais, que é a realidade que a gente tem, né, hoje, quando a gente olha, por exemplo, para os fundos de investimento. Mas eu estou ansioso aqui para abrir os debates e ouvir aqui todos os nossos colegas em relação às percepções desse tema. Acho que, por hora, seriam essas as minhas considerações iniciais, Carla. Alessandro, muito obrigada. São muitos pontos de reflexão, né? É, um ponto, inclusive, do PLP 108 que me chamou muito a atenção é a questão da base de cálculo do ITCMD na transferência de cotas de empresas fechadas, né? Que, enfim, hoje é uma prerrogativa que nós temos da possibilidade de fazer essas transferências a valor patrimonial. E o PLP 108 traz ali uma metodologia que, no fundo, a gente estaria aplicando um valor de mercado, né? Isso impacta em muitos planejamentos, e todas essas novidades que vieram no PLP 108, elas com certeza vieram sem um debate, né? Então, e no meio de uma reforma tributária sobre o consumo, então, é muito preocupante, né? Então, eu acho que a tributação das offshores, né? Você comentou, mas um dos pontos interessantes foi a questão do trust, né? Eu acho que a gente tinha uma incerteza grande em relação aos trusts pela falta de reconhecimento aqui na nossa legislação, momento de tributação, incidência do ITCMD, acho que foi um ponto bastante importante, bastante interessante. Mas sem dúvida impactando em muito nos planejamentos que envolviam, né, estruturas lá fora. E eu estava ouvindo hoje um pouco mais cedo, até ouvindo atrasado, mas pela correria do tempo, a live do Ministério da Fazenda em relação ao Pillar 2. Né, e muito dessa adequação, e o discurso que vem, né, e eu concordo com ele em partes, dessa adequação ao Brasil, aos padrões internacionais, e essa tributação internacional, né, que busca evitar a erosão fiscal. Então, a gente ouviu isso muito ali na questão das offshores também, uma adequação das nossas regras de tributação de pessoas físicas com investimentos no exterior às regras internacionais, e agora a Ancupio Artiu, enfim, com a questão também dos créditos substituindo as subvenções e tudo mais, né? Então, eu acho que, ao meu ver, tem uma questão, sim, legítima aí de tributação internacional, de padrões internacionais, mas que, claro, ela não pode ser vista de forma isolada, sem olhar a realidade aqui, sem esquecer que muitos desses movimentos têm acontecido, claro, com um cunho arrecadatório, e eu acho que isso é muito preocupante. Mas eu vou passar aqui para o Alexandre Abud para trazer aqui alguns palpites, né, Alexandre? O Alexandre, ele é um dos coordenadores do grupo da GV que trata de sucessões, ao lado também da Bruna Bezerra. É um prazer ter você aqui com a gente. O Alexandre, ele é sócio, enfim, diretor e CFO da Rich Capital Wealth Management, e com muita experiência em planejamento patrimonial, sucessório, governança, compliance. É um prazer ter você aqui conosco, Alexandre. Obrigado, Carla. O prazer é meu. E se é difícil falar depois da Ana, imagina falar depois da Ana e do Alessandro, né? E de É você. complicado, viu? Complicado. Mas eu acho que a gente consegue contribuir. Acho que assim, depois de tudo que foi dito, para mim fica claro que a gente vivia uma realidade que
era muito única, no sentido de que havia diversas oportunidades, tinha muito espaço para planejamento tributário, tinha muito espaço para diferimento, tinha muito espaço para diminuição do impacto, e esses espaços foram, de fato, fechados. Acho que a coisa que mais incomoda dentro de tudo que o Alessandro falou, com que eu concordo integralmente, é a forma como foi feita, né? Foi feito tudo ao mesmo tempo, com baixíssimo nível de discussão e de oportunidade de contribuição por parte dos contribuintes, por parte da academia e dos advogados de um modo geral, em que pese o esforço da Secretaria Especial da Reforma Tributária, na pessoa do Daniel Lória, de abrir diversos canais. A gente teve muita oportunidade de discutir, mas no final acabou sendo meio de cima para baixo, com poucas exceções, os argumentos da sociedade de um modo geral foram acolhidos, né? Então, eu acho que é um momento de muita reflexão para ressignificar aquele conceito que a gente tinha de planejamento patrimonial e sucessório, né? No sentido de que aqui, por exemplo, aqui no escritório, a gente atende famílias de altíssimo poder aquisitivo, e a preocupação primeira sempre foi e continua sendo a preservação do legado, a perpetuidade do patrimônio, né? Para que as gerações seguintes usufruam daquilo que foi construído ao longo de décadas, às vezes até de mais de 100 anos. Então, é, se a gente mantiver esse viés, a gente vai sempre encontrar caminhos. Lógico que agora, navegando com muito mais dificuldade nesse momento de tormenta, eu até brinco com as equipes aqui, pessoal mais júnior, pessoal que tem menos tempo de estrada, é uma excelente oportunidade, porque está vivendo um momento de muita transformação. E além de tudo isso que foi dito aqui, que mudou, que está mudando, que parece que vai mudar, teve o marco regulatório dos fundos de investimento, que mudou tudo radicalmente também, né, com a resolução 75 da CVM. Então, assim, é um contexto de, 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 de muita reflexão, né, de ressignificação daquele conceito de planejamento patrimonial e sucessório. É o momento de tentar capturar aqueles frutos mais baixos que estão disponíveis. Eu acho que o mais evidente de todos que dá para fazer nesse primeiríssimo momento é adiantar o máximo possível para se beneficiar naqueles estados em que ainda é possível de uma alíquota de 4% para algumas doações em vida e adiantamento de legítima, aqueles planejamentos mais tradicionais, mas já com uma cabeça de futuro, começar a pensar, porque está dado, esse cenário vai acontecer, não é questão de quando, né? Ele vai acontecer, é de ter em mente que a gente vai lidar com uma nova realidade, né? E é uma nova realidade que amplia é, é, todos os, acho que traz aí muitos braços, né, e muitas garras do ponto de vista de arrecadação em todas as frentes, né? Se a gente fizer uma retrospectiva, é, os fundos fechados que tinham diferimento passaram a ter come-cota, o lucro do exterior passou a ser tributado anualmente, os fundos previdenciários PGBL e VGBL, que já tinha um movimento de tributação, que era uma porta, foi fechado, inclusive com a limitação para manutenção de fundos exclusivos previdenciários com patrimônios acima de 5 milhões de reais, a questão da distribuição desproporcional de dividendos, ou seja, tudo aquilo que a gente já via que vinha sendo combatido de alguma maneira isolada pelos fiscos estaduais e federal, se traduziram em iniciativas legislativas, né? Parece que fizeram ali uma sabatina e perguntaram para todos os fiscais, para todas as administrações, o que incomodava e aonde estavam as brechas que traziam desconforto, fizeram ali uma lista e falaram, vamos fechar todas as portas, né? Nós, como advogados e planejadores e pessoas que estamos aqui para apoiar nossos clientes,
é o momento de trazer conforto e principalmente pedir calma, né, cautela na análise das situações caso a caso, com muito carinho, com muito cuidado, e lembrar que o planejamento patrimonial e sucessório ele tem diversos vieses, né? Um deles é o fiscal, mas ele não é o único. E essa é a nova realidade. Eu não vou me propor aqui a entrar em detalhes em cada uma das alterações, são inúmeras, né? A gente poderia fazer um seminário de uma hora e meia para cada um desses temas e ainda assim não seria o suficiente, né? Acho que a intenção aqui é trazer esse contexto muito mais do que um aprofundamento técnico, né? Então, em benefício do tempo e da fala dos demais, eu deixo aqui a minha palavra, o agradecimento mais uma vez, Carla e Ale, pela oportunidade de participar desse grupo e fico aqui para colaborar com reflexões e provocações para a gente avançar nesse tema tão interessante e nesse momento de mar tão turbulento. Mas vai passar. Daqui um ano e meio, a gente vai estar tratando de outros problemas e a gente já vai estar craque em todos esses assuntos, como foram todas as outras vezes. Quem é mais velho de mercado já passou por várias dessas e no final passa e a gente se adapta e aprende e evolui e encontra outras oportunidades de apoiar nossos clientes e servir bem aqueles que precisam desse tipo de serviço. É isso. Obrigado. Alexandre, muito obrigada, especialmente por essa fala positiva. É sempre bom ouvir, né, um otimismo diante desse cenário e um ponto que você coloca que é muito importante, né? Aqui o nosso objetivo, claro, é falar dos aspectos tributários, né, e os impactos tributários no contexto dos planejamentos patrimoniais, mas sem dúvida tem várias outras vertentes dentro dos planejamentos, que é a própria organização dos grupos familiares, que a gente tem discutido tanto, né? A preocupação de tantas famílias com a continuidade do negócio, enfim, em diversas situações, como, por exemplo, situações em que os filhos não pretendem assumir a operação, e tantas outras situações, né? E eu acho que a beleza do planejamento patrimonial, ela está muito aí também, né? Que tem essa figura de preservação e manutenção das riquezas e conquistas dos grupos familiares. Obrigada, e eu vou passar a palavra para minha querida amiga Ana Carolina Mungilô, que também sou fã de carteirinha, já tivemos juntas em alguns debates, né, Ana? É sempre um prazer ter você aqui conosco. A Ana, ela é sócia do CSMV Advogados, a Ana é professora de Direito Tributário, Tributação Internacional, membro do IFA, diretora da BDF. Ana, fica super à vontade. Carlinha, eu que sou sua fã, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, agradeço a você, ao Halley, que alegria, que honra poder estar aqui nesse público imenso, né? Nossa, olha, estamos em quase 80 pessoas e do lado de amigos queridos, pessoas que eu admiro tanto. Nem vou falar há quantos anos que eu conheço esse moço, o Alessandro Fonseca, que tem nos conhecemos, acho que no jardim de infância, né, Ale? Deve, assim, Recém-nascidos, Carol. recém-nascido. O Ale estava falando aqui também, a gente se adapta. Eu falei, cara, assim, fazendo um retrospecto aqui, é surreal a quantidade de anos aqui que juntos nos conhecemos todos. É verdade, olha, é uma alegria imensa, tenho um carinho enorme pelo Alê, Ana Cláudia, uma grande admiração, Alexandre, que eu estou conhecendo hoje, a Bruna e todos que vocês que estão aqui, é realmente uma grande alegria para tratar desse tema que é um balaio de gato, né? É um balaio de gato porque nós estamos passando por uma reforma tributária geral, como o Alexandre muito bem disse, é tudo ao mesmo tempo agora, né? Não só no Brasil, como no mundo. Quem poderia imaginar que nós estaríamos passando por reformas tributárias no Brasil e mundiais que acabam, de maneira inevitável, afetando o nosso sistema tributário, que não é simples, e o mundo ele resolveu começar a adotar normas mais complexas, e nós, não satisfeitos com as nossas próprias complexidades, estamos resolvendo abraçar as complexidades estrangeiras também. Então, não está fácil. Eu sempre brinco, tenho brincado em várias lives, que se você encontrar um tributarista na rua, pega no colo, faz um cafuné, porque a vida não está fácil, está complicado.
Mas é interessante. Por outro lado, não há tédio, né? Não há tédio, porque todo dia tem coisa nova no nosso dia a dia, e não deixa de ser desafiador e interessante. E concordo com você, Alexandre, vai passar, vamos, no fundo, vamos nos divertir com tudo isso, contanto que o nosso governo não invente de fazer com que a nossa carga tributária vá além dos 34% do PIB, que já é uma carga tributária de média da OCDE. Então, assim, se é que teremos algum aumento de carga em alguma parte da nossa tributação, se é que eles conseguiriam aumentar a tributação, a arrecadação com o imposto de renda, aumentar a tributação da renda, eu tenho uma esperança muito grande que consigam diminuir um pouco a tributação sobre o consumo. Acho que vai ser um enorme desafio, porque, infelizmente, o Brasil é um país que tem renda média baixa. Então, esse movimento ele é perigoso, porque nós não deveríamos admitir que nossa carga vá além dos 34%, mas, se for possível, fazer algum reequilíbrio com justiça, com equilíbrio, não seria ruim, não seria ruim. Mas deixa eu entrar aqui no nosso tema e depois de ouvir Ana Cláudia, depois de ouvir o Alê, depois de ouvir o Alexandre, agora sim é difícil falar. Vocês disseram que a tarefa de vocês era difícil, a minha é quase impossível. Depois de 3 falas brilhantes, é mais difícil ainda falar e vai ser inevitável, eventualmente, repetir algumas coisas que vocês falaram, porque eu vou concordar com vocês. E eu acho que a primeira coisa, o primeiro ponto em relação ao qual eu vou concordar com vocês é que no planejamento tributário não há forma de bolo. A gente tem que analisar caso a caso, e cada caso é um caso. E uma coisa que o Alexandre acabou de falar é muito verdadeira também, o Alê, acho que a Ana Cláudia também mencionaram antes, o driver de um planejamento sucessório, patrimonial, muitas vezes não é o tributário. Quantas vezes aqui no escritório a gente analisou alternativas e o cliente, por motivos diversos, ele prefere seguir naquele caminho que é mais caro, e ele tem bons motivos para isso. Ele talvez tenha um filho que é pródigo, ele talvez tenha alguns temores em relação à preservação do patrimônio. Então, assim, o tributário, numas das vezes, não é o mais importante. O mais importante é o objetivo familiar, é a preservação do patrimônio. Então, a gente tem que olhar para o tributário, mas às vezes não é ele que manda. Queria falar um pouquinho das holdings, né? A gente já en passant, falamos aqui um pouquinho das holdings, temos as famosas holdings imobiliárias, e eu queria fazer o seguinte comentário, não sei se os colegas vão concordar, nos últimos anos, a tal da holding imobiliária virou moda, virou forma de bolo. Então, algumas pessoas pensam, não, é só colocar uma holding, a holding resolve tudo. Veja bem, não é bem assim. Não é bem assim, porque a holding, ela não necessariamente vai ser a solução para tudo, nem no Brasil. Normalmente, quando a gente pensa em holding patrimonial no Brasil, a gente pensa em holding imobiliária, e na iminência do IBS e da CBS, a gente sabe que a carga tributária dessas empresas ela vai subir, e ainda tem, nem se fala, então, na provável tributação dos dividendos, ainda que haja algum tipo de redução do IRPJ, da CSL, por conta desse delay, né, do fluxo de caixa da arrecadação tributária do governo, eu tenho certeza que. E, em relação à holding imobiliária, uma coisa que é a dispensar, falando-se em IBS e em CBS, é uma coisa que, infelizmente, nos projetos, nos PLPs que estão tramitando pelo Congresso, eles têm sido feitos com muito carinho, com muito cuidado, pela CERT, pela Câmara, pelos deputados que lá estavam envolvidos, pelo Senado agora, e registro aqui os meus parabéns à CERT
em especial ao Daniel Loria, que tem mantido assim um nível de interlocução, de comunicação com a sociedade que é absolutamente incrível, mas ainda que eles estejam se esforçando muito, é muito difícil você regulamentar em meses tributos com esse calibre. E a tributação dos bens imóveis, se ela era simples, ela vai ficar antes, na norma atual, a tributação dos bens, das operações com bens imóveis na pessoa jurídica, ela é relativamente simples, ela é relativamente tranquila. Para aqueles que não estão acompanhando, tenho certeza que muitos aqui estão acompanhando, vai virar uma coisa, um nó do borogodó, vai ser super complexo, vai ser bem complicado, e, pelo que nós ouvimos da Secov e de outras entidades representativas do setor, há uma expectativa de que se tenha um aumento de carga. E qual é um cenário interessante aqui, um certo divisor de águas para aqueles que querem buscar uma holding imobiliária e para aqueles que talvez não seja interessante ainda tomar essa medida, porque nós temos essa insegurança que o Ale também apontou. Para as pessoas físicas que não desenvolvem atividade imobiliária de maneira preponderante, né, que, na verdade, elas têm outras atividades, outras receitas que são relevantes e tem alguns imóveis ali explorados de lado, essas pessoas físicas não vão ser contribuintes do IBS e da CBS. É lógico que, quando nós estamos falando de famílias que têm volumes grandes de imóveis, essas pessoas físicas elas vão ser contribuintes do IBS e da CBS da mesma maneira que seria a holding imobiliária que eles poderiam vir a constituir. Mas, se for uma pessoa física, com alguns poucos imóveis, e que, na verdade, tem uma atividade profissional, empresarial, bastante mais relevante, que não está ligada ao setor imobiliário, é engraçado. A holding imobiliária não é mais um no-brainer, não é mais óbvio, não é certo que ela vai resolver todos os seus problemas. Então, eu vivo essa angústia que o Ale parece viver, que nós estamos experimentando situações nas quais o cliente nos pergunta: o que eu faço? Monta estrutura? Não monta estrutura? E, às vezes, a conclusão a qual nós temos chegado é: espera um pouquinho, porque talvez agora não seja o melhor momento para fazer uma movimentação dessa. Um outro ponto que eu queria levantar, e este vai ser polêmico, eu tenho certeza que muitos que aqui estão vão discordar de mim, mas eu gosto de polêmicas, tá? Então eu gosto quando as pessoas discordam de mim, que é a questão do ITCMD. Eu acho que o nosso ITCMD não necessariamente é baratinho. Eu acho que, assim, mesmo porque, se você for ver a tributação de morte nos Estados Unidos, a gente tem aquela alíquota que é assustadora, é muito alta, mas você tem faixas de isenção, você tem estruturas que podem ser adotadas para, se não neutralizar completamente essa tributação de morte nos Estados Unidos, mas para reduzi-la substancialmente. Então, assim, os nossos 4% a 8%, para mim, não é tão barato assim. Obviamente, não acho nada barato, principalmente considerando a nossa carga tributária global e aquilo que nós recebemos de volta da sociedade. Mas uma outra polêmica que eu queria levantar aqui para vocês será que vale a pena eu sair correndo para implementar uma estrutura, às vezes apressada, às vezes eu tenho filho, eu posso ser jovem, tenho filhos jovens, vou me apressar para antecipar uma sucessão para economizar 4 pontos percentuais? Será? E eu pediria, por favor, aos financistas da sala, e eu não sou uma delas, que façam essa conta. Os 4% que eu vou ter que adiantar agora, se investidos, se bem aplicados, será que eles compensarão o risco dos 8% lá na frente? Não sei. Vou pedir para as pessoas que fazem planilhas em Excel muito mais sofisticadas do que eu para me contarem. Talvez não. Se eu for viver mais muitos e muitos anos, é lógico que monitorando a legislação, se vier um ITCMD de 20%, um ITCMD de 25% ou algo do tipo, daí a gente tem que sair correndo. Mas, assim, esse 4 por 8, para mim,
não é um no-brainer, não é uma obviedade para a gente sair correndo. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que monitorar, mas não necessariamente implementar projetos sucessórios que não necessariamente estariam dentro do plano familiar em outras circunstâncias. E agora falando do mundo lá fora, né? Eu estava falando da legislação que o Lória está nos ajudando a construir dentro da CERT, e, como foi mencionado, uma outra norma que o Lória nos ajudou a construir foi a 14754, né? E a 14754, eu vou pegar o gancho nela para talvez trazer uma outra polêmica. Gente, não é que eu acho que ela não saiu tão ruim assim. Eu acho que, na verdade, tem alguém com o microfone ligado, não sei quem é. Peraí. Alô? Tem sim, Cristiane Chagas, pronto. Obrigada, obrigada. Então, assim, pegando esse gancho, eu sinceramente achei que a qualidade da 14754, talvez seja um pensamento polêmico meu, foi muito boa. Nós sabíamos que o diferimento da tributação dos lucros no exterior era algo que, em certa medida, estava com os dias contados. Eu achei que essa norma ela veio de maneira bastante sofisticada e equilibrada. Ela tem também o benefício que foi apontado pelo Alessandro, que é de cuidar das estruturas fiduciárias, dos trusts. Eu acho que isso foi muito bom. E mesmo na parte dos fundos fechados, que antes não sofriam come-cotas e agora passaram a sofrer, eu acho que já era algo que o mercado estava dando por certo e veio de uma maneira não tão ruim, de novo, equilibrada, separando o joio do trigo, tentando separar aqueles fundos que não têm liquidez. Eu acho que a norma, nesse aspecto, ela foi muito boa. Mas a tristeza de tudo isso, agora sendo um pouco pessimista junto com vocês, é que mesmo com esse dólar de 5,6, a gente vê muita gente mandando dinheiro para fora e a gente vê muita gente indo para fora ainda hoje. E por quê? Novamente, o driver não é tributário. O driver talvez não seja nem econômico, eu acho que ele é psicológico. A gente vive um momento no qual as pessoas elas têm medo e o 5,6, na verdade, ele está até barato. E as pessoas elas estão dispostas a, eventualmente, ao investir no exterior, enfrentar essa tributação do exterior, e o Brasil, infelizmente, naqueles casos das pessoas que vão embora, está, em certa medida, sofrendo o que a gente chama de brain drain. Isso é um lado, talvez, negativo desse momento pelo qual nós estamos passando. Só para terminar, só para não dizer que não mencionei, queria rapidamente comentar essas últimas duas normas que tivemos dentro da lei da desoneração da folha, o RERCT geral e a atualização dos imóveis. Eu concordo com a Alê no que ele disse. Eu acho que, na verdade, essa norma ela veio já com um público, né? Na verdade, ela não era necessária, considerando aquelas pessoas que aderiram em 16 e 17, tem um público certo, e a atualização, já estourei meu tempo, é a atualização dos imóveis, aquela possibilidade de atualizar o valor dos imóveis pagando 4%, sem querer ser chula e direta, é meio que um pega-trouxa, como vocês bem sabem, aquilo para valer a pena tem que ser uma situação muito específica, aqueles 4% tendem a não valer a pena. Finalizando, muitas coisas, é um balaio de gato em evolução, normas que estão evoluindo, concordo com a Lê, muita insegurança, concordo com a Lê, talvez seja o momento da gente respirar fundo e eventualmente não fazer grandes movimentações, porque a gente não tem certeza sobre o que vem pela frente, mas eu acho que não é tão terrível assim, viu, Ale? Concordo um pouquinho com o Alexandre. Estou mais esperançosa. Eu acho que é desafiador, mas se Deus quiser, essa carga de 34% do PIB não tem como aumentá-la, pelo amor de Deus. Ô, Ana, tem uma frase do Ariano Suassuna que diz assim: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso.
Mas, ó, sem querer polemizar aqui, mas é difícil a gente manter a esperança, já sendo o chato da vez, mas é difícil a gente manter a esperança quando a gente vê uma norma, por exemplo, que vem propagando a possibilidade de você corrigir o custo de aquisição sobre bens imóveis, antecipando um efeito tributário supostamente benéfico, e que a hora que você vai ver a norma no detalhe, se você atualiza e aliena, você sai de 15% para 19%, né? Então, você ter 15 anos para tomar o benefício, assim, gente, não há esperança que resista a isso, né? Na minha visão, o problema é a intenção, e a intenção deliberadamente é, é a pegadinha, é a linha do contrato com letras minúsculas que você não consegue ler, que depois vai ser utilizada contra você. Então, esse viés arrecadatório a qualquer medida é o que realmente me preocupa e é como adorei a definição, né? O brain drain é o que está acontecendo, as pessoas estão indo embora, o Brasil está comprometendo o futuro. Mas, enfim, só um comentário aqui, cheio de esperança para dias melhores, hein, Ale? Muito bom. Eu estava pensando um pouco nesse ponto que a Ana falou, né? Entre antecipar agora os 4 para fugir do 8. E, enfim, é uma conta que precisa mesmo ir para o Excel, né? Mas fico pensando também um pouco no impacto da desvalorização do real. O quanto isso talvez tenha que ser colocado na conta para ver se esses 4 não poderia compensar. Tem a questão do teto do Senado, né? Desses 8% que poderia mudar numa canetada, mas aí a gente teria que respeitar o princípio da anterioridade. Então dá para a gente acompanhar, mas de qualquer forma teria que correr, né? Então é um pouco dos pontos que tem que ser colocados, mas muito bom. Eu vou passar agora para a Bruna Bezerra. Bruna também é uma das coordenadoras do NEF em diversas frentes, tanto em relação à tributação sobre o consumo, mas também em relação à sucessão, o braço direito do Eurico, né, Bruna, aí está junto com a Alexandra Budi aí no GT de sucessão. A Bruna tem LLM em direito tributário e tem atuado muito também em planejamentos patrimoniais. Bruna, fica super à vontade para trazer seus comentários. Muito obrigada, Carla e Halle, pelo convite. É uma honra estar aqui com amigos e especialistas no assunto. É difícil a tarefa agora de falar depois de tantas especialistas que tocaram em pontos tão relevantes, mas eu gostaria de trazer alguns pontos. O planejamento patrimonial sucessório é um tema relevante para a tributação e também para a economia do Brasil. Um dado relevante é que 90% das empresas no Brasil têm um perfil familiar. Então, pensar em planejamento patrimonial sucessório é pensar na longevidade dessas empresas e na perpetuação também do patrimônio das famílias empresárias. Então, como a Ana Carolina ela trouxe a questão da holding imobiliária, eu gostaria de trazer um ponto e fazer uma pergunta para você, Ana Carolina. É que na tributação do planejamento patrimonial sucessório, existem variáveis e riscos que necessitam ser considerados, pois os atos relativos a um tributo podem gerar consequências muitas vezes desvantajosas no campo de outro tributo. Às vezes a gente pensa em economizar e ter CMD, mas por vezes há um impacto de imposto de renda, de ITBI, né? Então, um risco, por exemplo, é na transferência de bens por uma pessoa jurídica, holding, a fim de evitar um maior custo de TCMD e levar um ônus não previsto de IR, na apuração de ganho de capital com alíquotas de 15% a 22,5%. Então, nesse cenário, a economia de um tributo ele pode acabar se mostrando desvantajosa. Então, eu gostaria de ouvir você, Ana Carolina, sobre quais cuidados devem ser considerados na construção de uma holding. Por exemplo, basta realizar a integralização de um valor de declaração de bens para afastar o ônus de IR? Excelente pergunta, Bruna, muito boa mesmo, porque são diversas as variáveis. Por exemplo, essa possibilidade que a legislação tributária nos dá de, quando eu integralizo o capital de uma empresa, com bens, com ativos, com imóveis, eu posso escolher entre fazer a integralização considerando o custo histórico da declaração de imposto de renda ou valor de mercado.
Muitas pessoas, de maneira inocente, vão pensar, poxa, faça custo histórico, daí você não vai realizar ganho, não vai pagar imposto de renda. Só que as pessoas se esquecem que, no caso do ganho imobiliário, os mais antigos chamam isso de lucro imobiliário, nós temos vários benefícios fiscais para as pessoas físicas em função do tempo durante o qual essas pessoas físicas detêm esse imóvel. Então, muitas vezes, vale a pena fazer essa conferência a mercado, porque pode ser que, se esse imóvel for muito antigo, pode ser que na conferência a mercado você nem tenha ganho a tributar. Outro dia, a gente estava conversando com um cliente que tem dezenas de imóveis e a gente fez uma análise de item a item, e você pode fazer essa escolha a item, ou seja, você não precisa eleger mercado para todos, custos para custo, né, para todos. No nosso entendimento, você pode cherry pick, escolher, esse aqui eu quero integralizar a custo, esse aqui eu quero integralizar mercado. E nós descobrimos que alguns dos imóveis que eles detinham estavam lá da década de 60, nem tinha tributação, então faz a mercado, é melhor. Para aqueles imóveis mais jovens, daí depende muito de qual é a sua intenção. Daí, olha só que interessante, a gente estava lá no começo falando sobre o planejamento tributário, ele tem um driver que não é só tributário, ele tem que considerar a intenção da família. A gente tem que descobrir o que a família vai fazer com esse imóvel. Vai alugar? Vai vender? E daí, para um imóvel mais jovem, mais recente, pode ser interessante fazer isso, sim, a custo. E essa escolha, daí a sua pergunta, ela realmente é muito interessante, e essa escolha, ela vai ter diversos reflexos. A escolha custo versus mercado vai afetar o ITBI que eu vou ter que pagar na hora de fazer a conferência, partindo da premissa de que essa holding é uma holding imobiliária que tem no seu objeto social o desenvolvimento da atividade imobiliária e que vai ter que pagar ITBI. Vai ter mais outra coisa. Na hora de pagar o ITCMD na doação das cotas, se eu quiser fazer a sucessão lá na frente, transferindo as cotas para os meus sucessores, ou talvez transferindo a nua propriedade com reserva de usufruto para os patriarcas, eu vou usar como critério, como Carlinha comentou há pouco, ainda é possível, ainda passa, né, Carlinha? Está passando ainda, usar o PL como critério. Aqui em São Paulo está passando. Então, usar o PL como critério, e que PL é esse? Puxa vida, se eu fiz a integralização a custo, partindo da premissa, dando um passinho para trás, que essa é uma entidade que, para fins contábeis, elegeu, para fins de CPC-PPI, elegeu o custo e não o valor justo como critério de avaliação dos seus ativos, os imóveis que eu passei a custo lá estarão no balanço. Os imóveis que eu passei a mercado lá estarão no balanço. Isso vai afetar o ITCMD. Por quê? Porque se o ITCMD ele incide sobre o patrimônio líquido da empresa, pode ser que eu esteja buscando uma vantagem, de um lado, de imposto de renda, mas eu vou ter uma majoração, sim, em outros aspectos, em outras tributações. Outras peculiaridades que são super interessantes, daí eu prometo que eu já vou parar de falar. Olha, hoje eu estou monopolizando aqui o microfone, mil desculpas, Carla. Mas 2 últimos comentários. As pessoas às vezes falam, passa tudo para a holding, eu quero que passe tudo para a holding. E daí você pergunta, mas o que você vai fazer com esse imóvel? Eu vou vender. Você vai vender? Daí você vê que é um imóvel antigo. Se vendesse na física, por conta desses benefícios de antiguidade, ia pagar um imposto de renda pequenininho. Se eu meter na holding imobiliária, eu vou pagar o ITBI, eu vou perder o benefício da antiguidade, porque PJ não tem mais o benefício da antiguidade. Avaliar mercado de nada me adianta, porque eu vou fazer um esforço, provavelmente, para tributar essa operação no lucro presumido dentro da base presumida, e daí é um percentual da receita. Então, quando o cliente fala isso para a gente não faz nada, segura esse imóvel e vende na física. Então, fechando, Bruna, sim, nesses planejamentos a gente tem que ver um impacto que uma decisão, um tributo tem em relação aos vários outros, é um jogo de xadrez e não há resposta óbvia. É por isso que a gente tem que usar muito planilha em Excel e planilhar linha a linha cada uma dessas movimentações. Mas obrigada pela sua pergunta, viu, Bruno? Eu que agradeço, Ana Carolina. Esclareceu muito bem o ponto. Obrigada, Bruna, Ana. A Ana comentando sobre a questão do ITBI, né? Me lembrou também do tema 796,
que tem sido uma polêmica, porque essa também, assim, não tão recente, mas tem dado um trabalho nos planejamentos patrimoniais, que até então a gente tinha uma tranquilidade na integralização de imóveis, em empresas não imobiliárias, e o tema 796 acabou levando aí uma distorção das prefeituras e até dos tribunais superiores, em relação à cobrança de um ITBI, mesmo na integralização em empresas não imobiliárias, né, na diferença entre o valor de capital social e o valor de mercado, enfim, o valor venal de referência, né? Então, isso também tem impactado bastante. E eu vou, bom, agora nos nossos últimos minutinhos aqui, eu vou voltar para a Ana Altumi. Ana, fazer seus comentários aqui finais. Bom, acho que deu para sentir a complexidade do tema do planejamento patrimonial e do quanto que este momento aí de transição, né, vem impactar aí o planejamento em si. Então, é difícil conseguir planejar com tudo podendo mudar a qualquer momento. E, inclusive, nessa questão de aumento ou redução de carga tributária, eu acho que eu vou ser a chata, porque acabou de aparecer no Valor Econômico a notícia de que o Lula está chamando os bancos para discutir amanhã justamente a tributação dos milionários. O que é essa tributação dos milionários? Bom, eu vejo a totalidade dos rendimentos que uma pessoa física teve ao longo do ano. Vejo a totalidade do imposto que ela pagou. Seja pagou em aplicação financeira, pagou nas participações societárias que tem, né? Imposto de renda que pagou na pessoa física. Se isso resulta menos do que 15%, eu vou aplicar um complemento até 15% na pessoa física. Então, com isso, se a pessoa física hoje aplica em CRI, CRA, em fundo imobiliário, né, que são instrumentos aí bastante importantes de fomento do agro, de fomento da área imobiliária, eu não paguei imposto na aplicação, mas vou pagar, entre aspas, na declaração, porque eu vou ter que completar o mínimo de 15%. A empresa que já paga IRPJ, contribuição social, e distribui dividendos, eu vou pagar mais 15% porque os dividendos são isentos. Ou seja, eu vou trazer aí carga tributária, aumento de carga tributária na veia, e certamente isso vai ser um desestímulo tanto para o mercado financeiro e para mercados que dependem aí dessa captação isenta, né, o mercado imobiliário, o mercado agro, e também as próprias famílias vão ficar pensando se de fato vale a pena investir em atividades empresariais em que eu pago IRPJ e contribuição social de 34% e depois tem que pagar mais 15% na pessoa física sem nenhuma compensação. Então, mais uma vez, eu acredito que essa discussão da tributação mínima da pessoa física é mais danosa do que a própria tributação sobre dividendos, que quando a gente está discutindo a tributação sobre dividendos, a gente está discutindo impor um IR-fonte diminuindo o IRPJ. Só que a hora que eu discuto esse mínimo global da pessoa física, que a Receita Federal, que o Ministério da Fazenda está inventando, é uma tributação adicional, sem nenhuma compensação. O que eles chamam de compensação é que a arrecadação adicional supostamente fará frente aí à redução do IR da tabela progressiva, mas eu acho que a gente tem que ficar muito alerta, porque não é uma ideia vazia, não é uma ideia que eu acredito ser muito difícil de aprovar no Congresso Nacional, por ser uma tributação sobre a camada mais alta da sociedade, mas camada mais alta da sociedade que também financia aí muito operações que geram emprego e renda aí para tantas famílias brasileiras. Então, acho que isso é uma coisa aí que a gente precisa estar muito próximo e precisamos tentar
fazer com que não haja esse aumento de carga tributária, porque a gente vai ver mais e mais famílias saindo do Brasil em tendo que aumentar ainda mais a carga tributária. Obrigada aí pela atenção de todos. Ana, muito obrigada. Por conta do tempo aqui, eu só vou perguntar se alguns dos nossos debatedores, expositores querem fazer algum comentário, e se não, eu já vou encerrar aqui. Primeiro, agradecendo muito, muito a Bate, ao Halley, Filomena, pela confiança. Estou vendo aqui também a minha presidente de comitê de empresa, Valdirene, muito feliz que você está aqui. Agradecer muito aos nossos debatedores, palestrantes, a Ana Mungilo, que sempre topa as minhas ideias e os meus convites. Obrigada, Ana, o Tumi, Alexandre, Bruna, Alessandro. É um prazer ter vocês aqui. O debate é riquíssimo, né? Como o Alexandre até falou, cada um desses temas dariam horas e horas. Mas espero que a gente tenha, e com certeza vamos ter muitas oportunidades para discutir isso aqui pelo abate, outras oportunidades. Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão eu vou fechar aqui. Gente, Só super agradecer, muito obrigada. obrigado. Só agradecer, Carlinha. Muito obrigada, obrigada a todos. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada a todos. Prazer. Tchau. Obrigada, Prazer. gente. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada, tchau, Tchau. tchau. Tá.